Olá! Olha, quando a gente fala de arranha-céus, de grandes negócios imobiliários aqui no Brasil, certas cidades logo pulam na nossa cabeça, né? Mas e se a maior e mais surpreendente história de crescimento do setor agora não estivesse acontecendo em nenhuma delas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nos números que estão literalmente redesenhando o mapa imobiliário do país. O pensamento automático seria: ah, é São Paulo, é Rio de Janeiro. Certo? Só que não. Os dados mais recentes estão mostrando um protagonista totalmente novo. Um nome que, vamos ser sinceros, talvez não estivesse nem no nosso radar para essa disputa. E essa virada de jogo muda tudo. Pois é, tá aí a resposta. Terceiro lugar, Goiânia. Sim, Goiânia. É hoje o terceiro maior mercado imobiliário do Brasil. Para a gente ter uma noção do que isso significa, estamos falando de uma capital que simplesmente passou na frente de centros urbanos com populações gigantescas. A pergunta de US$ 1 milhão é: como isso aconteceu? Então vamos lá, vamos decifrar esse boom. A gente precisa olhar bem de perto. Que números são esses que explicam esse fenômeno? O que está acontecendo em Goiânia, afinal? Para começar, vamos falar do ritmo das vendas. Olha esse número, um salto de 21%. E não é em um ano não, é em apenas um semestre. Isso, minha gente, não é só um mercado aquecido. É um mercado, assim, em absoluto frenesi. E a gente sabe como funciona, né? Como a demanda dessas, os preços vão atrás. E como vão. Uma valorização de mais de 15% ao ano. Isso quer dizer que o valor dos imóveis por lá está subindo muito acima da inflação. Mas claro, um crescimento desses não acontece do nada. Tem que ter um combustível, certo? Então, o que está alimentando essa fogueira toda? Bom, a resposta é uma combinação. E uma combinação poderosa de fatores. Vamos lá. Primeiro de tudo, uma economia local fortíssima, muito puxada pelo agronegócio. Isso, claro, atrai gente, um fluxo migratório intenso. Goiás hoje é um dos estados que mais recebe novos moradores no país. Agora, some isso a um custo de vida que ainda é bem acessível e, para fechar, novas leis de habitação social que incentivam o setor. Pronto, tá aí a receita perfeita para o boom. Ok, o caso de Goiânia é, uau, impressionante. Mas e o resto do país? Como essa história se encaixa no cenário geral? Bora ampliar o foco agora e sentir o pulso do mercado nacional. Olha, o cenário brasileiro hoje é tipo um cabo de guerra. É isso mesmo. De um lado, a gente tem a demanda, que continua super forte, as construtoras lançando e vendendo a todo vapor. Mas, do outro lado, puxando com força, estão os juros altos, que funcionam como um freio de mão, sabe? Deixando o crédito mais caro. E é exatamente essa tensão que está definindo o momento atual do mercado. Só que tem uma carta na manga, um detalhe importantíssimo que está mantendo a roda gerando. Mesmo com a Selic lá em cima, as taxas do financiamento imobiliário, que estão ali entre 8% e 12% ao ano, ainda são consideradas atrativas. E é justamente isso que está permitindo que o sonho da casa própria continue vivo e ao alcance de muita gente. Beleza, já entendemos o presente. Mas o mercado não para, né? Ele está sempre de olho no futuro. E tem umas tendências muito poderosas surgindo, daquelas que estão prestes a redefinir as regras do jogo. Então a pergunta é: o que vem por aí? E a primeira grande mudança é de comportamento. Dá uma olhada nisso. O número de famílias que moram de aluguel disparou, um aumento de 25% nos últimos 8 anos. Isso aqui não é só um número, gente, é uma baita mudança cultural. E o que isso significa na prática? Uma demanda sólida, constante por imóveis para alugar. O que, claro, atrai um perfil totalmente novo de investidor para o mercado. Ao mesmo tempo, está acontecendo outra coisa bem interessante. O mercado está se dividindo, indo para dois extremos opostos. De um lado, tem uma busca enorme por apartamentos compactos funcionais, sabe? Aquela coisa que reflete famílias menores e a correria dos grandes centros. Mas, do outro lado, o mercado de altíssimo padrão continua a todo vapor, batendo recorde atrás de recorde. Aí a busca por exclusividade, por conforto máximo. E claro, não dá para falar de futuro sem falar de tecnologia, né? A tal da inteligência artificial, ela já deixou de ser uma promessa distante e virou ferramenta do dia a dia. E ela está otimizando tudo, sério. Desde algoritmos que praticamente encontram o comprador perfeito para um imóvel, até sistemas que gerenciam a manutenção inteira de um condomínio. A forma de construir, de vender, de morar, tudo isso está mudando, e está mudando radicalmente. Ok, então, quando a gente junta todas essas peças, a surpresa de Goiânia, aquele cabo de guerra no cenário nacional e essas novas tendências que estão chegando com tudo, qual é a foto final? Qual é a grande imagem que se forma disso tudo?
Essa frase aqui, olha, resume a situação perfeitamente. Mesmo com juros altos, com incertezas na economia, o mercado imobiliário brasileiro tem mostrado uma resiliência, uma força impressionante. E o motivo, no fundo, é bem simples, né? A necessidade de ter onde morar e o desejo de investir em algo sólido, em algo de verdade. Isso não some, pelo contrário. A gente começou essa conversa com a ascensão surpreendente de Goiânia, né? Um exemplo claríssimo de como fatores locais podem, de repente, criar um novo gigante no mapa. Então a pergunta que fica no ar é: com a tecnologia e a demografia mudando o jogo numa velocidade absurda, qual vai ser a próxima cidade a nos surpreender desse jeito? O mapa do mercado imobiliário brasileiro, pelo visto, ainda tem muito território para a gente descobrir.